Véspera de Natal, uma época boa para falar de renovação, nascimento. Para as mulheres que querem ser mães, esse momento do nascer, do parto, traz muita idealização. E muito se fala do parto humanizado. Mas afinal de contas, o que é o parto humanizado? Antes de ouvir as explicações da nossa doutora Ana Lúcia Beltrame, bom dia, doutora. Bom dia. Nós fomos conversar com uma mamãe que passou por essa experiência. Sempre foi um sonho ser mãe e desde o começo a minha ideia era o parto normal. Por que do parto normal? Eu esperava ter uma recuperação melhor, né? E eu queria sempre respeitar o tempo da bebê escolher a hora de vir ao mundo. Então, eu não queria ter a sensação de retirar ela do lugar que ela estava se preparando. E sempre com essa coerência de saber se tivesse algum risco para bebê, a gente poderia partir para um outro tipo de parto. A questão da dor não é muito fácil. É difícil mensurar o quanto é essa dor. É uma dor forte, só que nada que a gente não consiga aguentar. Eu acredito que o vínculo com o parto normal, principalmente pelo tempo que a criança fica com a mãe após o nascimento, é impressionante a ligação que a gente sente na hora do parto normal. A gente esquece dor, a gente esquece qualquer tipo de trauma ou insegurança, porque na hora que nasce, a primeira coisa que eles fazem, além de você ficar preocupada em ter o chorinho, saber se está tudo bem, ele vai direto para o colo da mãe. E o tempo que ele fica com você ali perto do seu colo e o prazer de amamentar logo nessa primeira segundo de vida, né? A experiência está sendo maravilhosa, então por isso eu quero sim ter outros filhos, não sei se 1, 2, vamos ver o que vai acontecer, mas eu quero e vou optar sim pelo parto normal. A Pietra, coisa mais linda. Doutora Ana, então quer dizer que o parto humanizado é sempre parto normal, nunca cesariana? Não, você sabe que existe uma grande confusão, principalmente aqui no Brasil, de que parto humanizado é aquele parto em casa, aquele parto sem analgesia, parto na banheira. Quando, na verdade, a humanização, tanto do parto quanto de qualquer outro procedimento médico e hospitalar, de enfermagem, significa respeitar aquele indivíduo, significa acolher aquele indivíduo, realmente humanizar aquele processo. Em relação ao parto, né, ao parto normal, a humanização significa respeitar realmente o momento da mulher, respeitar os processos fisiológicos, não ter aquela pressa de que o bebê nasça a qualquer custo, mas não significa que um parto com analgesia, um parto que a paciente vai não sentir dor, ou seja, essa dor vai ser amenizada, que ele não seja humanizado. Ele pode ser humanizado. Como uma cesárea também pode ser humanizada. A gente tem que lembrar, lógico, que o Brasil é o país campeão aí do número de cesáreas, isso realmente é uma tristeza para a gente, para o nosso país, mas na verdade a cesárea ela tem suas indicações. Aproximadamente 15% de todos os partos, segundo a Organização Mundial de Saúde, vão precisar de uma cesárea. E não é porque precisou de uma cesárea que não vai ser humanizado, que a gente não vai colocar o bebê para mamar, não vai deixar ele perto da mãe, não vai explicar para a mãe o que está acontecendo. Então isso que é o parto humanizado. E por que ficou tão popular esse termo humanizado, se ele é o parto normal? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, no Brasil existe um número grande de cesáreas. Então, o parto humanizado, ele vem sendo falado assim, não é aquele parto que tem em casa, que você não tem nenhuma intervenção, que não é hospitalar, que não tem analgesia, que de uma certa forma não é o sentido amplo da palavra, né? Porque o parto humanizado, ele pode sim ser hospitalar, ele pode sim ter analgesia, contanto que essa paciente ela seja acolhida e que seja explicado para ela todos os procedimentos que serão realizados quando forem necessários. E o parto humanizado no hospital é o mais indicado? No hospital, sim. Então, assim, o parto domiciliar, então, hoje, aquelas pessoas que optam pelo parto domiciliar, o médico, segundo o Conselho Federal de Medicina, ele não está autorizado a fazer esse parto, justamente porque, hoje em dia, não é cabível a gente correr os riscos, né, de complicações durante o parto e que a paciente pode não ter uma assistência adequada em casa, se ela pode, sim, ter um parto hospitalar da mesma forma que ela vai ter em casa, só que todos os recursos que a mãe e que o bebê precisam.
Agora, doutora Ana, hoje a gente sabe que a relação das grávidas no SUS com os convênios médicos nem sempre é boa. Como que a mulher faz para fazer valer esse direito do parto humanizado? Chega e exige isso do hospital, e faz essa intermediação com a própria ginecologista, porque a gente sabe que para a maioria das mulheres não é fácil, né? Chegar e exigir, olha, eu quero um parto humanizado, eu quero amamentar meu filho logo que ele nascer. Como é que a gente faz? Olha, eu acho que assim, o mais importante é a relação médico-paciente. Então você tem que conversar com o seu médico e expor o que você está querendo. Hoje em dia, muitos médicos, por conta da conveniência e por conta de todo o processo que tem aí de convênios médicos, enfim, baixa remuneração, acabam optando pela maneira mais fácil, que é agendar uma cesárea e não comprometer sua agenda, não comprometer sua rotina. Mas eu acho que assim, é um direito, vai do médico, que ele não queira fazer um parto normal, só não é direito dele enganar a paciente. Então você tem que conversar com o seu médico, ver se ele está realmente disposto a esperar o parto normal, a esperar o momento do bebê e aí se sentir confortável e esperar esse momento aí tão mágico. Né? No parto humanizado, as mamães são mais ativas, participam mais? Sem dúvida. Então, assim, uma das prerrogativas do parto humanizado é o respeito realmente à fisiologia do parto. Então, além da gente respeitar todo o processo natural, uma coisa muito importante, Paloma, é o acolhimento. Porque, assim, o parto, muita gente fica falando, eu não quero parto normal porque eu vou morrer de dor, porque o meu períneo vai ser lacerado, porque não é legal, porque vai ter complicação, meu bebê vai ter algum tipo de paralisia cerebral. Cabe ao médico e a equipe hospitalar, ou seja, ou as obstetrizes, quem estiver acompanhando essa paciente, orientá-la de que assim, a dor é uma dor absolutamente suportável, de que se for necessário ela tem o recurso que é a analgesia, que o parto vaginal ele é menos complicado, ele é menos suscetível a complicações do que ao parto cesárea. Esse é o papel da equipe. Agora, não é toda mulher que pode fazer o parto normal, né? Sim. Agora, se a mulher quer muito, insiste muito, é uma vontade dela, dá para definir com bastante antecedência que a mulher é capaz, tem toda a condição física para um parto normal, ou isso acaba sendo definido na hora mesmo? Na hora. Na verdade, assim, as indicações de cesárea, normalmente elas acontecem na hora, até o último momento, até o período expulsivo do bebê, quando já aconteceu a dilatação total do colo do útero, pode virar uma cesárea, né? Porque a cesárea, ela é um recurso que a gente tem justamente para evitar as complicações tanto da mãe quanto do bebê. Então, é muito difícil a gente prever se vai ser um parto normal ou um parto cesárea. Agora, algumas pacientes acabam optando por parto cesárea. Isso é um direito da paciente. Nosso dever é explicar para ela quais são as vantagens e desvantagens de se optar por esse tipo de via, né, de parto, mas ela pode optar. Agora, uma vez ela optando, é importante deixar claro que a idade gestacional que esse parto de cesárea eletiva deve acontecer é após a 39ª semana, justamente para evitar partos prematuros e complicações neonatais. É uma pena que a maioria dos médicos não faz esse tipo de serviço, né? Muitos acabam optando pelo caminho mais fácil, já pensando nos honorários aí que vai ter ao longo do dia. Se eu posso fazer 3 partos num dia, melhor do que fazer só um, né? Exatamente. Mas se a mulher quer insistir nisso, ela tem como se preparar durante esses 9 meses com atividade física, um pré-natal bem feito para ajudar o corpo para fazer o parto normal ao final da gravidez ou não? Não, sem dúvida. E assim, o que é importante a gente falar que o humanizado não é só o parto, o humanizado tem que ser o pré-natal também, porque é um momento que a gente vai desmistificar todas aquelas angústias da mulher, explicar para ela como que é o parto, quais são os passos durante o trabalho de parto, porque muito da angústia e dos problemas que acontecem durante o parto, que a mulher fica morrendo de dor, é o desconhecimento. Então, a informação é a chave do sucesso. Tem alguma posição diferente do parto humanizado ali na hora do parto? Na verdade, a posição do parto, quem vai escolher o melhor posicionamento é a paciente, aquela que ela se sentir mais à vontade. Mas é importante também a gente frisar que aquele parto com analgesia, que muitas mulheres optam justamente para não sentir, e não há necessidade, quando há a analgesia disponível, de passar por tanta dor, daí sim ela tem que ser acompanhada por um médico, tem que ser monitorizada e nem sempre ela pode fazer a posição que ela tem na cabeça. Analgesia, a gente está falando aí da anestesia. Exatamente. Então, hoje em
em dia a anestesia que a gente utiliza durante o trabalho de parto normalmente é a combinada, que é uma RAC junto com uma peridural, mas é só uma picadinha nas costas mesmo. E a participação do pai, do parceiro da mulher, na hora de tornar, inclusive, a gestação mais humanizada e também o parto mais humanizado? Como que ele pode participar? É fundamental, Ana. A participação do parceiro é fundamental, porque por mais que a gente tenha uma ótima relação médico-paciente, da equipe com a paciente, ninguém mais próximo da paciente do que o próprio marido. E esse acolhimento, ele deve ser sim realizado pelo marido, que tem que ter uma participação ativa durante o trabalho de parto. Eu lembro que quando a minha sobrinha nasceu, Isabela, há pouco mais de 5 meses, a minha irmã ficou quase 3 horas esperando para amamentá-la. E ela passou uma certa agonia no quarto, ficou ansiosa. A mãe pode exigir de um hospital, principalmente se for um particular, através do qual ela pagou, através do convênio médico, ela pode exigir amamentar a criança logo após o parto, exigir condições mais humanas. Como é que a mulher lida com essa situação, Ela doutora? pode sim, claro que assim, vai depender das condições de nascimento, da condição da mãe e do bebê durante aí o parto, seja normal ou cesárea, mas assim, hoje em dia existe uma tendência mundial, inclusive brasileira, de se amamentar na sala de parto. Então, se você tem essa intenção, converse com seu médico, fale com o hospital que você pode.